Tribunal Superior Eleitoral, TSE, deve barrar o uso de moedas digitais nas eleições de 2018 e regulamentar o financiamento coletivo online. O texto que proibiu o uso das moedas como o Bitcoin e cria regras para as vaquinhas virtuais faz parte de uma proposta de resolução que regulamenta a arrecadação e os gastos das campanhas e está previsto para ser votado na segunda-feira pelos ministros da Corte Eleitoral. No caso das moedas virtuais, o texto limita-se a dizer que está vedado o uso delas para recebimento de doações financeiras e pagamento de gastos de campanha. Para preparar a minuta, técnicos da Justiça Eleitoral se fundamentaram em comunicados do Banco Central e da Câmara de Valores Mobiliários, que alertam para os riscos das transações com moedas virtuais, que não são regulamentadas no Brasil e apresentam forte oscilação. Contudo, o receio de que bitcoins sejam usados ilegalmente em 2018. Qualquer situação que pode gerar anomalia é sempre uma preocupação para a Justiça Eleitoral, afirma o procurador eleitoral José Jairo Gomes. Existe essa possibilidade, de uso de moedas como o Bitcoin na campanha. Quem se aventurar a usar vai ser punido, completa ele, que é coordenador do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, GENAF, responsável por identificar as demandas da área e aprimorar a atuação do Ministério Público nas eleições. As moedas digitais, ou criptomoedas, foram inventadas por programadores e existem somente no mundo virtual. São, em sua maioria, uma sequência única de números e letras que pode ser trocada ou comercializada na internet. As transações são validadas com uma tecnologia chamada blockchain, que não permite apagar nenhum registro, e são realizadas em um ambiente codificado, o que, em tese, garante a segurança dos dados. A mais famosa moeda digital é o Bitcoin. Mas há outras, como o Ethereum e o IOTA. Em 2017, o Bitcoin se transformou em um dos investimentos de valorização mais rápida mas também controverso. Em meio a oscilações bruscas, cada moeda chegou a valer mais de $18.000, R$59.000, um aumento significativo, já que o câmbio no início do ano era de um Bitcoin para $1.000. Além de não ser emitido nem garantido por qualquer autoridade monetária de países, não há um controlador único das moedas. Cabem aos internautas interessados conduzir, livremente, a compra e venda. Mas corretoras já oferecem a possibilidade de investir no produto e cobram uma taxa para comprar e vender moeda digital mediante uma transferência de reais ou outra moeda regulamentada. No Brasil, moedas como o Bitcoin atualmente são mais usadas para investir em ativos do que em transações comerciais. Por isso, acredita-se que dificilmente fornecedores de campanha, por exemplo, serão pagos com moedas virtuais na chamada contabilidade paralela, ou Caixa 2 que é proibido por lei. Mas não se descarta a conversão desse produto em reais para abastecer campanhas, entrando legalmente no caixa principal de candidatos e partidos. É impossível. Não é, mas é difícil que aconteça. O grande problema é que não se sabe a origem dos recursos usados para comprar moeda digital. Pode ser de empresas, oriundo de atividades ilícitas, afirma o procurador eleitoral José Jairo Gomes, lembrando que 2018 será a primeira eleição geral depois da proibição de doações de pessoas jurídicas pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 2015. Segundo Gomes, tentativas de burlar as regras eleitorais existem desde a primeira eleição realizada no Brasil. Ele pondera, contudo, que a legislação tem várias regras claras que regulam a arrecadação e despesa de campanha. O procurador observa ainda que as eleições de 2018 permitirão o financiamento coletivo pela internet e que isso pode abrir brecha para o uso de moedas virtuais. A minuta que será apreciada pela mais alta corte eleitoral, no entanto, estabelece regras claras e limite máximo de contribuição no valor de R$ 10 para as vaquinhas virtuais, além da obrigatoriedade de identificar dados completos da plataforma usada, dos doadores e dos valores repassados. O financiamento coletivo por meio de sites e aplicativos especializados no serviço foi autorizado por uma mini-reforma eleitoral aprovada este ano. Segundo a nova lei,
A captação de dinheiro nessas plataformas pode começar em maio, antes mesmo do início oficial da campanha, marcado para agosto. O TSE antes vedava as vaquinhas virtuais, e não se sabe ao certo que tipo de fraudes poderiam ocorrer com o uso dessas plataformas de arrecadação. Infelizmente, existem situações de fraude que nem sempre são constatáveis na hora que acontece, afirma Gomes. Nas eleições municipais de 2016, a doação de empresas, que representava a maior fonte de renda para partidos e candidatos, já estava proibida. Prevendo que haveria tentativa de burlar as regras, o TSE montou uma espécie de força-tarefa com outros órgãos de controle para cruzar o banco de dados das prestações de contas das campanhas fornecidas a cada 72 horas com bases como as da Receita Federal e do Ministério do Trabalho. Como resultado, o TSE colocou sob suspeita um terço do total de aproximadamente 3 bilhões de reais arrecadados. Foram listados 259,9 mil casos classificados como supostas fraudes ou doações suspeitas, em especial de renda do doador incompatível com o montante financiado. A legislação brasileira impõe limite de 10% da renda declarada no ano anterior da eleição para os repasses. Entre os achados do TSE que acenderam a luz vermelha estão 45,2 mil doações de beneficiários do programa Bolsa Família, totalizando um repasse de 117,1 milhões de reais. Um único doador, que recebia o benefício, efetuou um repasse de 67 mil reais para um candidato. E até morto apareceu na lista de financiadores de campanha. Foram contabilizados 290 doadores com registro de óbito anterior à doação. Os casos identificados foram repassados à Polícia Federal e ao Ministério Público para apuração. Para as eleições de 2018, o TSE pretende manter essa força-tarefa e a troca de dados entre diferentes bases para detectar casos suspeitos, além de aprimorar mecanismos de controle para averiguar